A ideia, o que move a minha fala hoje, uma perplexidade que eu tenho quando eu vejo notícias na mídia de comportamentos políticos radicais, de que as pessoas se explodiram para matar algumas outras, outro subiu no telhado e matou metade da escola. E quando eu vejo essas notícias, eu vejo muitos jornalistas, a mídia, tentando explicar isso em termos de conflitos políticos, em termos de lutas ideológicas, manifestações do pensamento ou de direita ou de esquerda. E eu vejo aí uma grande omissão, um grande ausente, que é a doença mental. Eu acho que nesses eventos radicais, a doença mental ela tem sido muito subestimada, e é um pouco dessa subestimação da doença mental que eu quero falar. A gente vê, por exemplo, uma série de comportamentos sociais, por exemplo, dificuldades escolares. Muitas vezes é um problema da escola, muitas vezes é um problema da família, mas muitas vezes há um transtorno mental na criança, levando à dificuldade escolar, levando a uma repetição, depressão em criança. Isso então é comum, e às vezes o mau desempenho escolar é o primeiro sintoma que a gente percebe de que algo vai errado com aquela criança deprimida. O bullying, né? Então, o bullying a gente vê muitas vezes abordagens morais, politicamente corretas, mas quem faz o bullying muitas vezes sofre de alguma angústia, de algum transtorno de impulso, mas também a pessoa que sofre o bullying, muitas vezes ela é escolhida frequentemente para ser o alvo do bullying, ela tem uma certa propensão à vitimização, ela também muitas vezes pode padecer de um transtorno. Comportamentos delinquenciais, quer dizer, em adolescentes problemáticos. Muitas vezes eu já trabalhei em instituição prisional, penal, e via que pelo menos 70% de pessoas internadas em instituições como FEBEM, por problemas de roubo, homicídios, francamente tinham um transtorno mental. Claro que tinham também situações sociofamiliares graves envolvendo isso aí. Crimes passionais a gente vê não só mistura com drogas, como ciúmes patológicos, delírios paranoicos, né? E muitas vezes o que a gente vê na mídia é uma grande novela de que o sujeito ficou com ciúme dela ou ela não respondeu assim, assado, e deixa de ver ali, às vezes, uma estrutura francamente paranoica, delirante, e que não foi tratado a tempo. Alcoolismo e drogadição, a gente sabe que as pessoas normais bebem, podem usar as drogas, enfim, mas as pessoas doentes que têm alterações, não. Essas são as que desenvolvem a dependência química, essas não podem ter contato com isso, e essas provocam as grandes tragédias sociais. Abandono social, morador de rua. Ora, morador de rua, ou a gente está vivendo uma guerra, uma destruição, a gente está no Iraque, na Síria, uma coisa assim, ou a grande maioria desses moradores de rua são doentes mentais, que foram expulsos dos hospitais, que foram fechados, principalmente os hospitais públicos. Criança abandonada, criança institucionalizada. Ora, como é que uma criança é institucionalizada fora de uma situação de guerra? Porque de guerra, ok, as famílias morreram, os parentes, etc. Mas quando não há isso, o que é que desestrutura uma família a ponto de uma criança ficar abandonada, sem um parente, um tio, um primo, um vizinho para cuidar e ela ir parar numa instituição pública? 80% das vezes é doença mental. Enfim, então a doença mental tá ali por trás de muitos comportamentos sociais, e ela não está sendo falada na proporção em que ela está gerando, fomentando esses problemas. E aí nós vamos falar também, né, dos comportamentos propriamente políticos, principalmente de grande radicalização. Os atentados suicidas, eu não vou falar especificamente do suicídio, mas eu vou usar o suicídio político como um exemplo de um comportamento radical, uma manifestação radical. E quando a gente vê que alguém se explodiu, ou alguém subiu no telhado e matou metade da escola, fuzilou, a primeira coisa que a gente presta atenção normalmente não é a bandeira política alegada pela pessoa que perpetrou esses atos, mas a perplexidade é com a loucura do ato em si.
né? Aí, quando você vê as explicações na mídia, não, o cara era de direita, matou gente de esquerda, ou era de esquerda, matou gente de direita, foi um conflito racial, foi, né, um protesto contra isso ou aquilo. Mas como psiquiatra, o que a gente consegue ver é um ato, sobretudo, um ato de loucura, né? Então se fala da motivação política, da ideologia, da imigração, do controle de armas. O cara matou porque teve acesso à arma. E aí isso vira uma bandeira pela, né, posse de arma, contra o posse de arma, essa coisa toda, e deixa-se de ver a questão da loucura. Então, para um psiquiatra, um atentado suicida, ele é, antes de tudo, um suicídio. Nós estamos aqui rediscutindo uma velha conversa do século XVIII, uma velha polêmica do Durkheim, um sociólogo francês, um dos pilares da sociologia, da sociologia francesa, que ele travou ali com Esquirol, Moreau de Tours, Jean Forêt, que eram discípulos de Pinel, pioneiros, são autores clássicos da psiquiatria. E esses autores já falavam lá no século XVIII, XIX, da loucura, da doença mental como promotora do ato suicida. O Durkheim, o sociólogo, não. Ele faz todo um trabalho, toda uma tese, mostrando que não havia correlação estatística entre a doença mental e suicídio, mas sim entre problemas sociais e suicídio. E daí ele desenvolve uma tese, a tese dele, dizendo que, olha, o suicídio é, antes de tudo, um problema social, né? Ou melhor, ele é uma decorrência de problemas sociais. Então ele vai mostrar que sociedades deterioradas, com valores religiosos complicados, ou desagregados, ou sem valores religiosos, ou sociedades em desorganização, que essas sociedades, esses fatores sociais, seriam as causas promotoras do ato suicídio, do ato suicida. Então, não é simplesmente a questão econômica, não é porque uma sociedade é desigual, não é porque tem pobre e rico, mas porque nessa sociedade não tem os freios morais religiosos que segurariam e impediriam o ato suicídio, ou teriam concepções religiosas, morais, ideológicas que induziriam uma pessoa ao suicídio. Então, o que a gente está revisitando aqui essa polêmica do século XVIII, quer dizer, o suicídio, o que tem aí de conotação social, o que tem de loucura, por mais que o pretexto, a fachada, seja um ato de denúncia política. Então, como diz o Lutero, a medicina cria pessoas doentes, a matemática pessoas tristes, a teologia pecadores. Eu não pretendo aqui desmentir o Lutero. Eu ficarei satisfeito se pelo menos eu me conter e também não achar que a medicina ou a psiquiatria vai explicar o mundo todo. É uma tentação fácil que a gente tem, né, de pegar aquilo que a gente domina um pouco melhor e querer explicar a vida dessa forma. Eu peguei aqui ainda, falando do suicídio como manifestação política radical, quer dizer, não é um fenômeno novo essa coisa que a gente está vendo aí do suicídio político. Hoje, o muçulmano se explode para explodir a mesquita inteira. Mas eu me lembro aqui, essa imagem da época da Guerra do Vietnã, começo dos anos 60, é uma imagem forte, mas ganhou o prêmio Pulitzer de fotografia na época, que era um monge budista se imolando em protesto contra o governo de Saigon na época, que era católico e estava proibindo os budistas, que eram a maioria da população, de içarem suas bandeiras nos monastérios e em órgãos públicos. E isso gerou uma revolta muito grande dos monges contra o governo de Saigon, e eles se imolavam, se incendiavam em praça pública para denunciar a discriminação e fortalecer a religião e a cultura deles. Então é um ato político, sem dúvida, um ato que a gente vê ritualístico, e são outras fotografias desse mesmo ato, um ato coletivo, né, um ato social, um ato organizado por várias pessoas, tem tudo para a gente olhar ali que é inevitavelmente uma manifestação política. Mas como psiquiatra a gente pergunta, por que exatamente esse monge é o que foi ser queimado e não algum outro que estava ali, né? A gente tem essa preocupação com o indivíduo. Tem o fato social, tem a motivação social. Esse aí é
um exemplo típico do que o Durkheim chamou do suicídio altruísta, aquele suicídio vinculado aos valores sociais, vinculado à cultura e motivado por ela, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão do indivíduo. Por que esse indivíduo e não outro? E aí a gente começa a pensar nas questões das dinâmicas de grupo, não é? Como o grupo escolhe seus mártires ou as suas vítimas. E a gente sabe que o grupo vai escolher, de alguma forma, para sacrificar os mais vulneráveis. Eu cito aqui o Alexander, que é também pioneiro da psicanálise, da psiquiatria, radicado nos Estados Unidos pós-guerra, e ele comentava sobre o Malleus Maleficarum, que era uma bula do século XV sobre como proceder diante de uma bruxa, como identificar uma bruxa, como tratar uma bruxa, como castigar uma bruxa. Segundo ele, era um tratado de pornografia, né? E ele fala, mulheres, cita esse pedaço do Malleus Maleficarum, dizendo que toda feitiçaria provém do desejo carnal que existe em mulheres insaciáveis. E ele, o Alexander, fala, mulheres psicóticas com pouco controle quanto à manifestação de suas fantasias sexuais e sentimentos sacrílegos eram exemplos mais claros da possessão demoníaca. Então, desde essa época, ele fala isso, ele denunciava que as doentes mentais eram geralmente as vítimas preferidas e escolhidas da maioria ou de muitas perseguições religiosas. O suicídio também não é um fenômeno moderno, isso aí é só uma história curiosa desse grego, Periandro, que para evitar que queria se suicidar e para evitar que seus inimigos esquartejassem seu corpo, escolheu um lugar afastado na floresta e encarregou 2 jovens militares de lhe assassinarem e enterrarem ali mesmo. Depois encarregou outros 2 homens que deviam seguir seus assassinos, matá-los e sepultá-los um pouco mais longe. À sua vez, outros 2 homens deviam acabar com os anteriores e enterrá-los alguns metros depois, assim até um número desconhecido de mortos. Então, um suicídio paranoico, um suicídio que acabou num massacre. Enfim, é uma curiosidade que eu não consegui me furtar de trazer. Mas, como eu estava dizendo, o suicídio, não é uma coisa nova. Você tem o Licurgo Santos Filho, um historiador médico, e ele relata muitas coisas baseadas nas cartas dos jesuítas, e esse é um trecho de uma dessas cartas, onde ele fala que a malencolia, como os jesuítas chamavam a melancolia, muita aflição causou. Em certa epidemia, que em 1561 despovoou as aldeias da Bahia, os indígenas sobreviventes entregaram-se ao desespero, ao desânimo. Então, acudiu o padre provincial e a primeira coisa que fez foi trabalhar por lhes deitar aquela melancolia fora, provocando-os a que folgassem e se regozijassem, porque são eles dados tanto ao imaginar e embevecem-se tanto que nisto morrem de pura imaginação. Está retratando aqui o que o Durkheim chamaria de um suicídio anômico, aquele suicídio quando há uma desagregação dos valores sociais. Evidentemente, uma aldeia indígena atingida por uma infecção, por uma epidemia, há uma desagregação de valores, mas a gente vê muito nas cartas dos jesuítas, eles se referindo ao temperamento ciclotímico dos nossos índios e alguma tendência à depressão. Vou falar assim sucintamente do que é a visão médica da depressão. Isso é uma carta de orientação sobre o suicídio feito pelo Conselho Federal de Medicina junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria e que cita uma pesquisa onde ela vai relacionando e associando os casos de suicídio a patologias psiquiátricas conhecidas. Então você vê que nessa cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria, 35,8% dos suicídios estão ligados a algum transtorno de humor, 22,4% a uso de substância psicoativa, 10% a esquizofrenia, 11% a transtornos de personalidade e outras classificações menores. Mas nós psiquiatras sempre associamos o suicídio, a algum transtorno mental. E aí é uma síntese da visão do Conselho Federal de Medicina da Associação Brasileira de Psiquiatria que fala:
O suicídio é uma grande questão de saúde pública em todos os países. O risco de suicídio é uma urgência médica devido ao que pode acarretar o indivíduo. Em 2012, 804 mil pessoas morreram por suicídio em todo o mundo. É uma proporção de 15 homens para 8 mulheres que cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. Em 2012, foram registrados 11.821 mortes, cerca de 30 por dia, sendo 9 mil e poucos homens e 2 mil e poucas mulheres. Sabemos que quase todos os suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticada, frequentemente não tratada ou tratada de forma inadequada. Essa é uma citação do Marx. Marx palpitava sobre tudo, um intelectual fantástico, e palpitou também sobre suicídio. Tem um textinho pequeno, né, que ele comenta sobre pesquisa sobre suicídio feita por um oficial de polícia, um arquivista da polícia francesa no século XVIII, e ele textualmente faz essa afirmação que o suicídio não é mais do que entre os 1001 sintomas da luta social geral. Isso significa que, se a gente for dar uma consequência prática a isso, nós só vamos acabar com o suicídio quando a gente transformar a sociedade, fizer uma revolução, alguma coisa assim, e até lá vamos assistir de braços cruzados essa situação. O que contradiz completamente com o nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quer dizer, nos nossos consultórios, na nossa clínica, nós estamos, poucos dias se passam em que a gente não esteja impedindo alguém de se matar. O cara quer se matar porque perdeu o emprego, porque perdeu a mulher, porque foi traído, porque está revoltado com a vida, porque não sei o quê. A gente sabe que ele está querendo se matar porque ele está profundamente deprimido, ou delirando, ou psicótico, ou seja lá o que for. E a gente sabe que no que a gente faz no dia a dia, a gente está evitando mortes. E quanto mais cedo a gente intervém, mais sucesso a gente tem em resgatar as pessoas para a vida e para o trabalho. Enfim, a gente não é porque a gente simplesmente não olhe, não veja a doença ali. No suicídio, eu estou falando aqui no suicídio como exemplo de manifestação social ou política radical, mas é que a doença mental, ela tem esse poder, ela é manhosa, ela se esconde, ela se nega, e é por isso que a gente não consegue ver. Esse exemplo, essa fotografia aí, eu não achei uma outra melhor. O sujeito está olhando aí, essa fotografia aí, ele está olhando uma porno shopping, mas eu só queria um homem olhando uma vitrine, podia ser qualquer coisa, porque isso me lembra uma grande lição que eu aprendi com um professor meu de cardiologia. Ele olhava um eletrocardiograma e via uma alteração grave e o paciente dizia que não sentia nada. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo e, antes de descartar um exame errado, ele inquiriu o paciente como é que o paciente estava tocando a vida, como é que andou até o consultório dele. E o paciente disse: não, doutor, eu vim andando pela rua, parava, olhava uma vitrine, andava mais um pouquinho, parava, conversava com alguém, andava mais um pouquinho, parava e olhava outra vitrine. Tô bem, foi assim que eu vim para cá. E aí a ficha caiu no cardiologista. Ele disse: não, ele andava, ele sentia a falta de ar, ele olhava a vitrine para descansar, continuava andando, sentia novamente falta de ar, parava para olhar outra vitrine para descansar, e assim foi que ele chegou assim. E aí o exame fez sentido. Ou seja, a gente tem uma tendência natural a negar as nossas doenças e os nossos males. E quando se trata de doença mental, então, isso é uma coisa muito, muito maior. E, é claro, é muito fácil quando a gente vê um delírio, quando ele se descola da realidade, quando a gente está vendo um sujeito adentro do nosso consultório dizendo que está sendo perseguido por homens verdes, marcianos, que querem matá-lo, etc. A gente diz: bom, esse sujeito está louco. Mas quando a gente vê uma pessoa que está traficando droga, que entra no consultório
se diz perseguido por traficantes ou pela polícia e a família confirma que ele está de fato, como é que você vai identificar aí a paranoia? A paranoia foi concretizada, né? A paranoia foi transformada de um delírio descolado da realidade numa coisa concreta no estilo de vida. E aí a loucura se escondeu aí numa atividade social. E aí precisa de alguma habilidade e só quem é do ramo consegue ver que aquilo e que aquele estilo de vida foi motivado por uma paranoia. Então, nós temos aí a antipsiquiatria como um exemplo maior de negação da doença psiquiátrica, quer dizer, essa corrente filosófica, política, muito em voga nos anos 60 e 70, que dizia que a doença mental não existia, portanto, não havia sentido em falar em tratamento psiquiátrico, que tudo era político, tudo era social. E eu, como já tenho alguma idade, convivi a época da ditadura militar, e me lembro que na época dos governos militares, quem fazia o discurso social eram os comunistas. Isso dava cadeia para a gente, não era fácil fazer o discurso social. Mas depois que entrou o Sarney falando tudo pelo social, eu comecei a desconfiar e a achar que alguma coisa tinha mudado e que era bom a gente reciclar um pouco o discurso e a visão. Então, a loucura ela sempre tenta parecer normal para se tornar invisível, ela se adapta. Não é? Como identificar um maníaco numa situação social dessa de carnaval, ele está perfeitamente adaptado à paisagem social e a gente não consegue ver. E a patoplastia, a forma como a loucura se apresenta, ela vai mudando conforme as épocas históricas, conforme os contextos sociais e políticos. Então, esses suicídios, como que eu apresentei aqui do monge se imolando, aquele suicídio muito afinado com a ideologia pacifista budista e radicalmente diferente de um homem-bomba que se explode e leva toda a mesquita junto, né? É suicídio do mesmo jeito, mas tem uma patoplastia, uma simbologia social completamente diferente. Esse aí é um exemplo típico de um esquizofrênico paranoide, é um norueguês que, enfim, num país pacífico, burocrático, uma Noruega, matou 76 jovens numa convenção do Partido Trabalhista, mas se autoproclamando guerreiro em batalha contra o multiculturalismo, a invasão do Islã. Eu me lembro que na época em que isso ocorreu, a imprensa começou a discutir esse pretexto, né? Que multiculturalismo é esse, qual é a ideologia, e não que se tratava de um esquizofrênico paranoico. E veja que ele considerava, ele comemorou ter sido condenado à prisão, porque para ele a grande tragédia era ter sido levado para um manicômio judiciário, ou seja, era ser tratado como louco. Esse é um dos exemplos maiores do chamado lobo solitário, um sujeito considerado um gênio, entrou em Harvard aos 16 anos, doutor em matemática pela Universidade de Michigan, professor da Universidade de Berkeley aos 25 anos. Em 1971, com 29 anos de idade, se isolou em uma cabana sem eletricidade ou água encanada no estado de Montana. Entre 78 e 95, enviou pelos correios 16 bombas a alvos específicos. Os ataques mataram 3 pessoas, feriram outras 23. Ele recusou a alegação de insanidade mental. Um caso típico de um esquizofrênico. Só um esquizofrênico consegue viver isolado socialmente e em relativa tranquilidade. Esse é um pedaço do manifesto. Ele conseguiu que grandes jornais americanos publicassem um manifesto muito extenso, com mais de 40 mil palavras, né, para que não recebessem mais bombas, onde ele fazia um discurso contra a Revolução Industrial, tecnologia, essa coisa toda. E ele, inclusive, foi preso porque a família dele reconheceu o estilo dele no manifesto que ele publicou. A doença é muito convincente. O Jasper, que é um psiquiatra clássico, ele tem um ditado que ele dizia: é mais fácil um doente mental convencer 100 pessoas mentais 100 pessoas normais de alguma coisa, do que 100 pessoas normais convencerem o doente mental. O doente mental, ele é convicto, ele é inarredável. As pessoas normais duvidam,
tem a mentalidade mais plástica, a gente vai para a direita, vai para a esquerda, avança, recua, repensa, duvida. O doente, ele é sempre convicto, né? E da convicção para o que a gente chama de ideia prevalente, que é aquela convicção exacerbada, que a gente vê muitas vezes em campos não só políticos, mas religiosos também, já fica na fronteira da patologia, até o delírio franco, que é aquela convicção que vai se descolando da realidade. Esse aí é também um exemplo de suicídio coletivo clássico, acontecido em 78, na Guiana, de um reverendo Jim Jones, que era um ativista social, batalhador por causas sociais várias, contra o racismo, igualdade social, uma longa história de lutas sociais, montou uma comunidade alternativa na Guiana e depois estava sendo colocado em suspeição, a igreja dele, fundou uma igreja e colocado em suspeição pela polícia americana, foi visitado por um senador americano, um pessoal do grupo dele matou o senador e ele entrou num quadro paranoico, induziu todos os membros da comunidade a beberem cianureto e se matarem. Foram 909 mortos, 304 crianças. E antes de morrer, ele escreveu: nós não cometemos suicídio. Cometemos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano. Com essa conversa, ele levou toda essa multidão ao suicídio. Esse aqui é um suicídio que o Durkheim diria que é um suicídio egoísta, não tem causa nenhuma. Dois psicopatas entraram numa escola em Columbine e mataram um monte de alunos e professor, todos com antecedentes psiquiátricos, passado internações em unidades correcionais, usavam medicações psiquiátricas e estavam ali na escola. Quem visita os Estados Unidos vê que eles têm um grande problema com a doença mental. Eles já há muito tempo não internam o doente mental, tem uma legislação complicada em relação a isso. Então você vê os doentes mentais na rua, soltos, abandonados, até que eles agridem alguém, cometem um pequeno delito e aí vão para as cadeias, vão presos. E as cadeias americanas hoje são o grande hospital psiquiátrico dos doentes americanos. Mas para ir para lá você precisa cometer um delito primeiro. Então esses jovens que massacraram a escola, num escrito de um deles dizia: nós não temos esperança, não temos ambição, não temos amigos, não temos amor, enfim, não levantaram nenhuma causa, né? Estavam preocupados com eles mesmos. Quem levantou a causa foi o Michael Moore, que fez um documentário muito famoso, ganhou um Oscar em 2003, levantando a bandeira contra a legalização das armas, o porte de armas. E, sim, o cineasta fez um uso político desse suicídio. Os suicidas, por si mesmos, não fizeram uso político nenhum. Recentemente, a mãe de um deles lançou um livro onde ela finalmente reconhece, como ela diz: hoje eu consigo ver que havia sinais de que meu filho tinha problemas. Ele havia sido preso, tinha problemas na escola, mas eu não percebi que essas coisas eram sinais de um problema mental. Por isso eu escrevi esse livro, para mostrar que quando as crianças demonstram irritação, talvez não seja o caso de dar broncas, talvez seja um sinal de que elas estão doentes. Enfim, para terminar, essa frase do Pascal eu gosto muito: o último passo da razão é reconhecer que existe uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Quer dizer, foi essa percepção, essa ideia, na verdade, que me levou à psiquiatria. Quando estudante, eu era um militante político e muito ativo, e comecei a perceber, né, que muitas pessoas tomavam atitudes e faziam escolhas que não faziam sentido nem do ponto de vista das próprias convicções que se tinha. Não fazia sentido do ponto de vista político, não fazia sentido do ponto de vista ideológico. E eu comecei a perceber e a me interessar que existia algo além, algo mais, além das teorias políticas, além das ideologias,
algo irracional que levava as pessoas a caminharem para derrotas e não aceitarem as derrotas ou adotarem, como a gente vê hoje, atitudes antieconômicas, atitudes, né, que atrasam a vida e que isso não tem racionalidade. Então, isso aí é o que a gente chama, quer dizer, aquela pequena loucura do dia a dia. Porque um suicídio político, um massacre numa escola, é um acontecimento retumbante. Mas no dia a dia, a gente está lidando com pequenas coisas, né? Desde, às vezes, um questionamento social pode embutir ali, um comportamento de inveja, o que eu chamo de uma síndrome de porta-bandeiras, aquelas pessoas que têm sempre que estar levantando, sempre precisando de uma causa para viver. Frequentemente, é o que a Melanie Klein se referia a um modelo paranoico de viver. Todo justiceiro, ele funciona numa base paranoica, né? E, como eu hoje estava mais cedo conversando com o Demétrio, e ele dizendo, não, mas é preciso ver os losers, como os americanos chamam, os perdedores, porque são esses chamados perdedores sociais que muitas vezes são cooptados por movimentos políticos mais radicais, e são essas pessoas que depois evoluem para essas manifestações enlouquecidas. Mas, né, com olhos de psiquiatra, muitas vezes a gente vê que por trás dos losers, por trás de um perdedor, muitas vezes há um depressivo, né? Muitas vezes há uma pessoa com uma incapacidade emocional de avançar na vida, de viver, de viver bem, de vencer. E, claro, quando a gente fala dessa pequena loucura no dia a dia, a gente não está falando da loucura dos outros, a gente está falando também da nossa loucura, porque nesse ponto, tudo bem, de um cara que está se explodindo ali, eu ainda me acho diferente deles porque eu não explodi, mas eu me sinto muito igual a muitos pacientes que eu atendo com essa pequena loucura, porque eu também as tenho. Então, nesse sentido, médico e paciente não se diferenciam. Nesse sentido, a gente convive com a loucura. Nessa fronteira, a loucura tem, de fato, aspectos sociais, culturais, psicológicos, biológicos, né? Enfim, a loucura faz parte do nosso dia a dia. Eu não pude resistir a essa frase do jornalista italiano, Dossi, quando ele disse que os loucos abrem caminhos que mais tarde serão percorridos pelos sábios, porque nem todos os loucos se explodem. Muitas vezes a loucura nos leva, às vezes, a caminhos que podem prosperar alguma coisa boa. E, para finalizar, finalizo, quer dizer, porque hoje, mesmo na medicina, na sociedade, na medicina, nessa sociedade de massas, de uniformidade, de manada, de todo mundo fazendo tudo muito igual. Eu me lembro dos meus tempos de estudante, quando a universidade estava naquele marasmo, burocrática, sem criatividade. Alguém escrevia nos muros da universidade essa frase do Gorky, que eu gosto muito: é preciso um grito, a loucura, qualquer coisa, menos esse silêncio de morte. E talvez seja um pouco isso também que a gente esteja fazendo com esses seminários, com a construção da nova clínica, fazendo uma série de ações ousadas para afirmar a saúde mental como uma coisa importante. E muitas vezes eu tenho dúvidas se estamos fazendo alguma coisa mentalmente correta, sana, ou se estamos sendo insanos. De qualquer forma, agradeço a vocês.